Minha gente, mais um caso de abuso contra a criança em São Cristóvão. Desta vez, uma criança de 7 anos presenciou um vizinho tocando nas partes íntimas na porta da casa. A mãe flagrou a cena, discutiu com esse homem. E essa história, gente, vamos mostrar aqui para que outras crianças não sejam vítimas desse homem. Antônio Cardoso está ao vivo neste momento com a família desta criança. Mais um caso abominável, né, Antônio? Como é que está essa questão policial? Eles fizeram a denúncia? Como é que anda? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariane, e a todos que nos acompanham. Esta situação acabou causando um alvoroço aqui nesta rua. Na janela eu falei que moradores denunciaram. Deixa eu reformular, moradoras, porque as mulheres se juntaram para denunciar esses crimes que esse homem estava fazendo por aqui. Não é só uma não, são amigas de infância, pois esses crimes de importunação e assédio sexual deste homem acontecem há pelo menos 10 anos, aqui nesta rua, no bairro Rosa Elde, município de São Cristóvão. Quem nos chamou até aqui foi a Andresa, que ela já passou por isso muitas vezes, ainda quando era bem mais nova, mas dessa vez aconteceu com a filha dela de apenas 7 anos. E quando isso aconteceu foi que a Andresa ficou possessa, né, de raiva, e foi quando ela gravou o vídeo, foi conversar com ele, que o caso viralizou. Inclusive ela foi descobrindo o que esse homem fazia também com as amigas de infância dela aqui na rua. Depois de todo esse caso, o homem acabou saindo daqui, daqui a pouco eu conto tudo o que aconteceu. Mas para começar, vamos entender como é que isso tudo também iniciou. Andresa, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Quando você estava saindo de casa foi que aconteceu tudo, né? Vamos relatar para o pessoal de casa como foi realmente que tudo aconteceu. Boa noite, gente. O que vinha acontecendo comigo era que toda vez que eu ia trabalhar, às 6h40 da manhã aproximadamente, eu via esse meu vizinho que há anos vinha fazendo isso comigo. Ele vinha se masturbando aqui na porta dele, que é frente a frente comigo, com a minha casa. Quando foi hoje, no episódio de hoje, que já vinha acontecendo há anos, ele pegou e fez esse ato na frente da minha filha, que tem apenas 7 anos de idade. Eu me revoltei, fui para cima dele. Eu fui para a delegacia, eu prestei BO lá, eu descobri que ele já tinha algumas denúncias. E quando eu voltei para minha casa, para minha residência, eu descobri que também minhas amigas de infância vinham passando pela mesma situação, algumas vizinhas. E aí com isso me indignou, me revoltou. E assim eu chamei vocês para que pudessem nos ajudar, para que isso não volte a acontecer nem comigo, nem com mais ninguém aqui na minha localidade. E causou um alvoroço por aqui, né? O pessoal também queria até encontrar ele, o pessoal da rua. O que foi que aconteceu com ele? Então, o pessoal queria vir à procura dele, né? Para tomar providências com as próprias mãos, né? Porque como vinha se passando há tempos, aí eles queriam tomar providência com as próprias mãos. Aí, de repente, conversando com as minhas colegas, assim que cheguei da delegacia, eu descobri mais de 6 casos, no mínimo, tinha mais do que isso, de meninas que vinham passando isso há anos, juntamente comigo, e eu achava que era só o meu caso, e eu tinha medo. Eu só tomei providência porque eu fiquei muito aflita com a situação da minha filha ter visto isso. E assim, eu fui conhecendo outros casos de pessoas que vinham passando isso e não tinha coragem de falar. Você não sabia dos casos dessas amigas de infância, e as amigas de infância também nunca contaram para você por quê? Então, eu descobri hoje e elas não contavam para mim por vergonha e medo do que poderia acontecer com elas, ele poderia fazer com elas ou com as famílias dela mesmo. Medo até de que ninguém acreditasse, por exemplo? Eu tinha muito medo que ninguém acreditasse, porque às vezes diz, foi a culpa da mulher, foi só com ela, exclusivamente com ela, mas não foi um caso exclusivo. Hoje mesmo eu descobri vários casos sobre isso, então era medo mesmo. Para mostrar que a Andresa não está sozinha, as amigas de infância dela estão aqui com a gente também. Elas preferem não mostrar o rosto nem a identidade, claro, mas a gente vai confirmar o que realmente aconteceu com elas. Tem uma moça que mora inclusive bem em frente aqui. Ela, como eu falei, né, prefere não se identificar. Vou até lembrar ela para não virar o rosto, para o pessoal de casa não te ver. O que foi que acontecia com você também aqui nesta rua? Eu, toda vez que ia estender a roupa, ele sempre ficava se masturbando. E eu não podia nem ficar na minha janela, ele não podia ouvir a zoada da minha janela, que ele vinha se masturbar aqui na porta. Eu cresci com a minha infância toda presa por causa desse homem, ficava se masturbando. Perdi literalmente uma parte da minha infância que eu não podia ficar brincando na rua. Você hoje é adulta, mas a sua infância, adolescência toda foi passando por isso? Sim. Realmente muito difícil. E ela também não está sozinha. Tem outra pessoa ainda, tem mais mulheres que vieram denunciar, como eu falei no começo, né? Não são moradores, são moradoras. Essa daqui também prefere não se identificar, mas realmente também acontecia com você, não é isso?
Isso, boa noite. Eu saí para trabalhar cedo e aí todas as vezes que eu passava na porta, né, eu sempre me deparava com ele escondido na área dele e aí eu percebia que ele estava com os genitais para fora e com o ato de se masturbar mesmo, às vezes mostrava. Isso acontecia com frequência? Isso, ficar rindo, tirando como se fosse nada. Isso acontecia também pelas redes sociais. Como exatamente era isso? Através de perfis fakes que ele criava, só que aí dava para reconhecer por causa do ambiente, né, da casa, e ele criava perfis e fazia chamada de vídeo. E aí quando a gente atendia, era ele com os órgãos para fora e se masturbando. Tem uma outra pessoa, a quarta pessoa já, que ela também prefere não se identificar, que também mora aqui nesta rua. Acontecia com você também, né? Sim, acontecia. Por quanto tempo, mais ou menos, você passou por isso? Muito tempo, igual a minha outra amiga, né? Eu e ela. Anos e anos. Sim, sim. Alguém chegou a denunciar, você lembra? Você chegou a denunciar? Não, tinha medo Medo de quê? dele fazer alguma coisa. Até de ninguém acreditar também. Sim, sim, também. Realmente. Mariana, aqui a gente já contou 4 casos, pelo menos. Pelo menos 4 casos. Mas a população continua com raiva. Inclusive, eu falei com a Andresa mais cedo, né, meninas? Obrigado, viu, pela informação de vocês. Eu conversei mais cedo com a Andresa. Estou agora com a mãe dela, que também mora aqui nesta rua, que é a mãe da Andresa, avó da menina de 7 anos, que passava por isso aqui. Uma boa noite. Como é o nome da senhora? Meu nome é Sandra. Dona Sandra, a senhora já conhece por muito tempo o que estava acontecendo por aqui. Por que ninguém denunciava, dona Sandra? Então, medo do rapaz, né? Porque no mundo que a gente estamos vivendo, a violência e assim, como a minha nora falou, né? Tinha medo de abrir a boca e ninguém acreditar. Então, chegou um ponto da bomba estourar que eu não aceito isso. Mostrando para vocês aí, gente, os relatos de todas as mulheres que foram vítimas, todas não, né? Algumas que foram vítimas desse abusador em São Cristóvão. Lembrando para você que essa história começa com uma criança de 7 anos que estava em casa quando viu esse homem pegando ali nas partes íntimas, olhando para ela. A mãe flagrou esse momento e foi aí que ela resolveu denunciar. A partir desta denúncia, pelo menos outras 5 mulheres resolveram também falar que vinham sendo abusadas da mesma forma por este homem. Essas mulheres, hoje adultas, eram vítimas deste homem desde criança. Não denunciavam, não contavam para os pais, justamente por medo, como sempre acontece, porque esses abusadores ameaçam e tentam de alguma forma fazer com que esta criança não fale. Mas aqui a gente já vai pedir, peço aqui a minha produção, o pessoal que está atento aqui com a gente, meu diretor Fábio Teles, para que a gente entre em contato com a polícia, saber como é que está a investigação desse caso e mostrar o resultado para a sociedade. Porque aqui a gente tem denunciado bastante caso de abuso contra a criança e temos ainda bem mostrado o resultado com a prisão dos abusadores. Vocês vão ver, inclusive, hoje no nosso programa, lembrando para vocês, uma matéria especial sobre o caso da avó, do marido e o tio que abusavam de crianças.